Bom dia, povo muito amado. Deus abençoe a vida de vocês. Que a graça e a paz esteja sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família. Que seja mais um dia de rompermos e avançarmos debaixo da nuvem, debaixo daquilo que o Senhor ele já liberou sobre a nossa vida. Glória a Jesus. Todo mundo bem? Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Nós já vamos orar. Que bom que você está aqui. Hoje nós vamos iniciar mais um livro. Hoje nós vamos começar a estudar o livro de Juízes. Bom dia, Lelê. Deus te abençoa. Que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês. Deixa eu mandar a mensagem no grupo. Amém, amém, amém. Deus abençoe a vida de vocês. Enquanto a nossa turma vai entrando, nós vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia. Seja grata aí onde você está. Comece a agradecer ao Senhor e falar com Ele palavras de gratidão. Bom dia, Lila. Bom dia, Linda. Deus abençoe a vida de vocês. Bom dia, Renata. Glória a Jesus. Pai, nesta manhã nós queremos te agradecer porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado por mais uma oportunidade de vida. Obrigado pelo teu favor sobre nós. Nós reconhecemos a tua graça, Pai, que é esse favor imerecido. Nós não merecemos nada e o Senhor nos dá muito mais, Pai, do que nós merecíamos. Obrigado por tanto, Papai. Obrigado por tanto. Nós queremos começar esse dia, esta manhã, rendendo ao Senhor toda a adoração, toda a honra e toda a glória, e dizendo que o Senhor é o nosso Pai, o nosso Deus, a quem nós nos prostramos, a quem nós rendemos todo louvor, a quem nós derramamos o nosso coração, Pai. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Obrigado por essa noite que nós tivemos. Quero te louvar e bendizer pela nossa família. Agradecer, Pai, por cada filho que aqui tem representado, por cada mãe, por cada pai, por cada irmão, por tio, por vô, por vó. Pela nossa família nós te louvamos, Pai. Obrigado por tanto que o Senhor tem feito no nosso meio. Deus, eu quero entregar o nosso dia nas tuas mãos e declarar que queremos viver a tua vontade. Não queremos o Senhor como amuleto, mas queremos nos encaixar na tua rotina, encaixar diante daquilo que o Senhor programou para o dia de hoje. Seja feita a tua vontade, Pai. Assim como Jesus nos ensinou naquela oração, venha sobre nós o teu reino, Pai. Quando nós dizemos venha sobre nós o teu reino, é que o teu poder esteja sobre as nossas vidas e que a tua vontade seja manifesta sobre nós, Pai. Que os nossos pensamentos sejam mesmo alinhados com o céu. Que o nosso coração ele possa mesmo estar alinhado com o seu, Pai. E que possamos fluir de acordo com a tua vontade. Que essa manhã, Pai, seja mais uma manhã onde nós possamos ouvir a tua voz. Nós vamos iniciar mais uma leitura, mais um livro. E que no livro de Juízes, Pai, o Senhor venha com as tuas particularidades. Que o Senhor possa mesmo falar ao nosso coração. Em nome do Senhor Jesus, Pai, é o que eu te peço. Que o Senhor possa mesmo me usar conforme a tua vontade. Meu Deus, que quando eu não tiver mais nada para poder falar, que o Senhor possa mesmo me calar, mas que cada palavra que sai da minha boca seja conforme a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Pai, tem vidas que vai chegar aqui, Deus, que precisa de ouvir a tua voz, que precisa de um direcionamento do alto.
Então venha, papai, com as tuas particularidades nesta manhã, em nome de Jesus. Eu creio em uma palavra atemporal que falou ontem, que vai falar hoje e vai continuar falando, Pai, até o Senhor voltar. Amém e amém. Bom dia para você que eu não dei bom dia. Esfrega sua mão assim, ó. Esfrega sua mão. Porque toda vez que a gente esfrega as mãos, significa que tem coisa boa chegando. E aí o seu cérebro vai entender que tem tipo assim, nossa, tem uma coisa muito boa chegando. Que nós possamos mesmo ouvir a voz de Deus no dia de hoje. Que possamos estar bem alinhados e ajustados com a voz do céu. Hoje nós vamos iniciar o livro de Juízes. Então pega aí a sua Bíblia, pega caderno de anotação, bloquinho, marca texto se você gosta, caneta. E nós vamos começar aqui o livro de Juízes. Juízes, primeiro ponto, nós vamos começar... Deixa eu só pausar aqui. Buscar aqui meu comentário. O primeiro ponto que nós vamos falar e tratar é que nós conhecemos juízes como pessoas que vai julgar, né? Pessoas que... O nosso juiz é diferente do juiz que está tratando aqui na palavra. Deixa eu só pegar aqui. Cadê você, juiz? Eu vou só ler certinho a palavra em hebraico, eu não vou conseguir falar. Mas o significado dos juízes para nós hoje, ele é diferente. Estava estudando agora com o Rodrigo Silva. Gente, eu amo estudar a palavra com o Rodrigo Silva. É tanta curiosidade, é tanto conhecimento que eles carregam, sabe? É diferente quando você traz um estudo detalhado, sabe? Deixa eu pegar aqui, cadê você? Chama Joseph, eu não vou saber falar no hebraico, mas é S-H-O-P-H-E-T. Anotaram? Alguém escreve aí pra mim? Não, para aqueles que quiserem escrever, não apenas carrega a ideia de manter a justiça e resolver disputas, mas também é usado para significar libertar. Primeiro os juízes libertam o povo, então eles governam e administram a justiça, tá? Então não vem só com o significado que a gente tem de juízes, porque hoje a gente até fala e brinca, você tá querendo ser juiz da minha vida? E a gente tem juiz como aquele que julga, como aquele que vai determinar uma sentença sobre a vida de alguém. Então, quando a Bíblia vai falar sobre os juízes, não é esse significado que ela está trazendo. Os juízes aqui, ele vai vir com o significado como um líder que vai vir também para conquistas políticas, com a conquista das terras. Vem para poder libertar eles, sabe? Para guiar durante as guerras. Para vocês entenderem melhor, vocês vão lembrar do Zorro? Você lembra? Quem aqui conheceu o Zorro?
sabe? O Zorro seria essa imagem, alguém que vem para poder ajudar, para libertar, para entrar na causa, para fazer justiça. Seria essa imagem desse juiz aqui. O juiz seria alguém que puxaria a frente da batalha. Vai ser alguém que vai estar ali à frente conduzindo. E aí é o que esse trecho está dizendo. Além de manter a justiça e resolver as disputas, aí depois ele vem para governar e exercer a administração. Mas o primeiro ponto que o juiz ele vai mexer vai ser liderar uma disputa e liderar uma batalha. Então o juiz ele tá vindo para esse sentido, tá? Em ser o chefe ali, o líder de uma batalha. Uma das coisas bem interessantes que eu li e eu coloquei nos meus stories agora antes da gente entrar é que igual quando a gente termina o livro de Josué, vai estar todo mundo muito bem locado. A gente termina o livro de Josué falando que cada uma das tribos recebeu a sua porção de terra e eles estão todos já em seus territórios. Tem algumas terras para ser conquistada e nós vamos ver aqui no capítulo 1 de Juízes que ainda vai continuar a conquista de terra. Porém, as tribos elas já têm os seus territórios delimitados. Tá todo mundo já em seu território. E o porquê que Deus ele não vai levantar um líder, um rei. Ele vai levantar juízes. A ideia inicial de Deus, a proposta inicial de Deus é que não tivesse um líder só, um rei. Por quê? Um rei, ele poderia, na nossa linguagem, puxar sardinha para o lado dele. Supondo que o rei, ele seria da tribo de Judá. E aí agora eles estão instalados em uma terra. Supondo agora que o rei ele é da tribo de Judá. E agora ele vai levantar a bandeira da tribo de Judá. E ele vai querer benefícios para a tribo de Judá. O coração do homem ele é muito corrompido. E era isso que Deus não queria que acontecesse. Porque enquanto eles estão em uma trajetória, enquanto eles estão em um caminho, é ok, tranquilo ele ter um líder. Por isso que funcionou muito bem com Moisés, por isso que vai funcionar muito bem com Josué. Porque eles ainda não estão instalados, ainda não têm interesses particulares. Naquele momento onde eles saem do Egito e vão para uma terra prometida, eles precisam de uma direção, eles precisam de um norte. E por isso, um líder guiando funciona muito bem. Porém, quando quando eles instalam naquela terra, se levanta um rei, se levanta um líder, é muito fácil o coração daquelas pessoas se corromperem. E Deus ele não queria que levantassem um líder político. Poderia ser que rapidinho Judá falasse assim, independência ou morte, né? Judá agora vai ser uma cidade, vai ser um país, não vai ser... Judá vai ser um país, não vai ser mais vinculada a outras tribos. Nós não vamos ser mais Israel. Vamos ser um país, vai ser o país de Judá. Deus não queria que acontecesse isso. Então o que ele mantém? Ele mantém líderes de cada tribo. E ele fala o seguinte: o que vai unir vocês vai ser o santuário. O que era o santuário? O templo. Aquilo que Moisés tinha estabelecido lá atrás, lá no passado. Então quando ele fala que a presença de Deus vai voltar para o acampamento, a presença de Deus era estabelecida pelo templo, pelo santuário. Então ele diz, aonde que ia ficar o santuário? Lá dentro da tribo de Efraim, lá em Siló. Então o santuário agora estava instalado em Siló. Então o lugar de encontro, o centro deles seria o santuário. Então Deus queria seu governo para eles. Não teria líder, não teria um único governo, mas Deus seria aquele que ia governar todas as coisas para eles. Todas as coisas iam convergir neles. A Páscoa seria celebrada ali, a festa das cabanas e todas as outras festas que precisavam ser celebradas no ano seria celebrada ali no santuário.
Então não teria um governo humano, não teria um governo político, mas todas as coisas estariam ali convergindo no santuário e Deus sendo o centro. É isso que Deus ele queria desde o princípio. Deus não queria homens governando ou estabelecendo doutrinas econômicas, políticas ou sei lá mais quantas. Ele precisava ser o centro. Vou colocar esse mapa aqui só para vocês terem noção do que eu estou falando. Aqui é a distribuição das terras. Tá todo mundo muito bem assentado. Do lado leste, nós temos as 3 tribos: Ruben, Gade, Meia, Manassés. Do outro lado, Judá, Simeão, Efraim, Dan, Issacar, Zebulon, Aser, a outra Meia, Manassés. Aonde tá aí Efraim, localiza Efraim. É bem do meio aí, ó. Efraim, de begezinho claro. E tem escrito Shiló. É Siló. Ali onde está escrito Shiló, se você achar Efraim, você vai achar em cima da escrita de Efraim, você vai encontrar Siló. Era ali que ficava o santuário, né? O templo. A presença de Deus estava ali naquele lugar. Então esse era o centro onde Deus estava habitando. E aí, o que Deus faz? Esse é o centro, eu governo entre vocês, cada tribo tem o seu líder, cada líder vai mandar aí coordenar a sua tribo, mas se tratando de batalhas, eu vou levantar um juiz. Então, o juiz vai governar com vocês a cada frente de batalha, e ele vai ir à frente de vocês. É isso que está acontecendo. Vocês estão comigo? Estão entendendo? Tá claro? Então Josué, ele morre. Depois de Josué morrer, é o contexto aqui agora que nós vamos iniciar o livro de Juízes. Para você que está chegando agora, estou contextualizando o livro de Juízes para nós começarmos a leitura. O contexto é esse. Josué morre. E agora Deus vai começar a levantar juízes para ajudar o povo nas questões de conquistas. Porque Deus não quer levantar um único líder agora. Não é um único líder. Mas vai ser alguém que vai ali guerrear com o povo nas questões de conquistas. E cada tribo continua tendo seu líder e Deus continua sendo o governo central. Juízes capítulo 1, versículo 1. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: qual das tribos devem ser a primeira a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá, pois eu entreguei a terra em suas mãos. Grifa isso na sua Bíblia. O Senhor está dizendo: eu entreguei os cananeus nas suas mãos. Os homens de Judá disseram aos seus parentes da tribo de Simeão: venham conosco lutar contra os cananeus, que vivem no território que nos foi designado como herança. Depois ajudaremos vocês a conquistar o seu território. Os homens de Simeão foram com Judá. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus em suas mãos, e eles mataram 10.000 guerreiros inimigos em Bezeque. Naquela cidade, encontraram o rei Adoni-Bezeque, lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas os israelitas o capturaram, cortaram os polegares de suas mãos e de seus pés. Adoni-Bezeque disse: 70 reis, com os polegares das mãos e dos pés cortados, comiam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que eu fiz com eles. E os levaram a Jerusalém, onde ele morreu. Os homens de Judá atacaram Jerusalém e a conquistaram. Mataram todos os seus habitantes e puseram fogo na cidade. Depois disso, desceram para lutar contra os cananeus, que viviam na região montanhosa, no Neguebe e nas colinas do oeste. Judá marchou contra os cananeus que habitavam em Hebron, antes chamada de Kiriat Arba, e derrubou os exércitos de Sensai, Aimã e Talmai. Dali avançaram contra os habitantes de Debe,
antes chamada de Kiriat Sefer. Caleb disse: darei minha filha Aksá a casamento a quem atacar e tomar Kiriat Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, tomou a cidade, e Caleb lhe deu Aksá como esposa. Lembra dessa história? Nós já lemos ela lá em Josué. Quando Aksá se casou com Otoniel, ela insistiu para que ele pedisse um campo ao pai dela. Assim que ele desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que você quer? E ela respondeu: quero mais um presente. O Senhor me deu terras no deserto do Negueb. Agora peço que também me dê fontes de água. Então Caleb lhe deu fontes superiores e fontes inferiores. Quando a tribo de Judá deixou Jericó, a cidade das palmeiras, os queneus, descendentes do sogro de Moisés, os acompanharam até o deserto de Judá. Eles se estabeleceram no meio do povo dali, perto da cidade Arad, no Negueb. Então a tribo de Judá se uniu aos seus parentes da tribo de Simeão para lutar contra os cananeus que habitavam em Cefate e destruíram completamente a cidade. Por isso agora ela se chama Ormá. A tribo de Judá também conquistou as cidades de Gaza, Ascalon, Ecrom e os territórios ao redor. Versículo 19. O Senhor estava com a tribo de Judá. Ela tomou posse da região montanhosa, mas não conseguiu expulsar os habitantes da planície, pois eles tinham carros de guerra com rodas de ferro. Se você está com a sua caneta, marca texto, grifa essa parte. Mas não conseguiu expulsar os habitantes das planícies, pois eles tinham carros de ferro. A cidade de Hebrom foi entregue a Caleb, conforme Moisés havia prometido, e ele expulsou seus habitantes e descendentes dos 3 filhos de Enaque. A tribo de Benjamim, grifa a outra parte que está escrito, porém, não conseguiu expulsar os jebuseus que moravam em Jerusalém. Por isso, até hoje, os jebuseus vivem no meio do povo de Benjamim. Os descendentes de José atacaram a cidade de Betel, e o Senhor estava com ele. Enviaram espiões a Betel, e eles abordaram um homem que saía da cidade e lhe disse: mostre-nos como entrar na cidade e teremos misericórdia de você. Ele mostrou a entrada e eles mataram todos os habitantes de Betel, exceto aquele homem e a sua família. Mais tarde, o homem se mudou para a terra dos Hititas, onde construiu uma cidade e chamou de Luz, que é o seu nome até hoje. Versículo 27. A tribo de Manassés, porém, não expulsou os habitantes de Bet-San, Tanak, Dor, Ibleã, Megido, nem dos povoados e o seu redor, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela região. Quando Israel se fortaleceu, submeteu os cananeus a trabalhos forçados, mas não expulsou completamente da terra. A tribo de Efraim também não expulsou os habitantes de Gézer, de modo que os cananeus continuaram a viver no meio deles. A tribo de Zebulon não expulsou, de modo que os cananeus continuaram a viver no meio deles, mas foram submetidos a trabalho forçado. A tribo de Asser não expulsou de Acu, Sidom, Alabe, Aquisibe, Elba, Afeque e Reobe. Estabeleceu-se no meio dos cananeus que habitavam na terra, pois não conseguiu expulsá-lo. Vou parar aqui para respirar, e a gente está numa sequência onde eles estão conquistando um restante de terra e eles não estão conseguindo expulsar os cananeus da terra. Só os descendentes de José, que está falando aqui, olha, os descendentes de José atacaram Betel
E o Senhor estava com eles e eles conseguem expulsar os moradores da cidade de Betel. Eles veem aqui um plano e executam esse plano e eles conseguem retirar o povo de Betel. Mas o restante não consegue tirar o povo da terra. Da mesma forma, a tribo de Neftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, estabeleceu-se no meio dos cananeus que habitavam na terra, mas submeteu os habitantes de Bet-Semes a trabalhos forçados. Quanto à tribo de Dan, os amorreus os obrigaram a voltar para a região montanhosa e não permitiram que descesse a planície. Os amorreus estavam decididos a ficar no Monte Heres, em Ajalon e em Salbim. Mas quando os descendentes de José se fortaleceram, submeteram os amorreus aos trabalhos forçados. A divisa dos amorreus se estendia à ladeira do Escorpião até Selá, continuando dali para cima. Sabe aquela questão quando a gente começa a falar assim, deixa pra lá, não tô conseguindo, a gente não vai dar conta, vamos deixar? É isso que tá acontecendo com eles. Mas a palavra vai falar lá no capítulo, o primeiro ponto, tava falando assim, que Deus era com eles. Se Deus era com eles, eles precisavam dar conta do recado. O único momento que eles não conseguem vencer uma batalha foi quando eles vão lutar contra a cidade de Ai, que havia pecado no meio deles, e eles perdem a batalha. Qual que é a diferença do que acontecia com Josué para o que está acontecendo com esse povo agora? Eles sobem para guerrear, guerreiam por um tempo e depois eles não conseguem mais expulsar o povo e deixa o povo no meio deles. Deixa os cananeus no meio deles. Ah, tá difícil demais. Mas é o pecado que estava no meio deles que fazia com que eles perdessem a batalha. Porque quando o pecado estava no meio do povo de Israel, a mão de Deus não era com eles. Porque não é o que tem carro de guerra, não é o que tem mais cavalo que vai fazer eles ganharem batalha. Não era isso o respaldo que Deus dava para que eles vencessem ou perdessem batalha. A mão de Deus é que fazia eles ganhar ou perder as batalhas. Mas aqui a gente vê que tem um povo que já estava distante do Senhor. Tinha pecado no meio deles. O que faz a gente perder as batalhas não é a força do nosso inimigo. O que faz a gente perder batalha é o pecado que habita dentro do nosso coração. As pessoas acham que é o inimigo, o nosso inimigo ele é forte demais. Não, o nosso inimigo ele não é forte demais. Mas se a nossa natureza carnal, ela não for mortificada, a gente perde para a nossa carne. Nós precisamos consagrar a nossa vida todos os dias, porque o que enfraquece um homem é a natureza pecaminosa dele. Por isso que temos que jejuar em todo tempo, por isso que temos que examinar o nosso coração em todo instante. Eu não sou a favor da pessoa que fica sem cear por conta do pecado. Eu sou a favor de você consertar o seu coração para que você possa cear. Aquilo que nós fazemos no momento da ceia é limpar o nosso coração para que nós possamos nos redimir diante do Senhor e nos reconectar de volta com a cruz. Bom dia, meu pastorzinho fofinho. Daqui a pouquinho nós vamos almoçar. Sabe? A cruz, a ceia, aquilo ali não é pra gente poder se afastar. Não é um ponto de condenação, mas é pra gente avaliar o nosso coração, nos redimir e voltar. Para de falar que eu sou brava. Gente, fala com meu pastor, eu sou brava. Meu pastor cisma que eu sou brava. Eu sou brava, gente. Esse povo tá aqui comigo todas as manhãs, pastor. Conta pra ele, gente, eu sou brava? Não sou brava. Eu acho que eu sou dura pra falar, né? Mas, o que tá fazendo o povo
O que está fazendo o povo perder a batalha? Tudo. Ô, Cauã, fala pro meu pastor, eu sou brava, Cauã. O Cauã tá sempre aqui, pastor. Renata também, não sou brava. Sou mó doce. Falo sempre em amor. O que tá fazendo o povo perder a batalha é o pecado que já tá no meio deles. Por quê? Josué vai fazer eles conquistarem todos os territórios. E eles estão sempre ganhando batalha. A única batalha que eles perderam foi contra a cidade de Ai. Mas por quê? Porque Acã escondeu despojo que não era para ter pegado. E agora a gente vê todo esse povo, a tribo de Efraim, Zebulon, Aser, Neftali, Dan, eles não conseguem expulsar os cananeus. O que está acontecendo? Tem pecado escondido no meio daquele povo. Assim acontece na nossa vida. A gente só não vai conseguir vencer batalha quando tiver pecado escondido no nosso coração. Entende? Aí é hora da gente recalcular a nossa rota, avaliar o nosso coração, consertar e voltar. Porque quando Acã, ele foi exposto o pecado dele, que foi colocado para fora, Deus manda Josué subir de novo para a batalha e eles ganham a batalha. Então vai ter momento, nós vamos errar, nós vamos pecar. E Deus, ele não vai falar assim imediatamente, você vai morrer agora nesse ponto. Não. Jesus, ele já morreu por conta disso, para que nós tivéssemos perdão de pecado. Então, se você pecou, se você errou, recalcula a sua rota, pede perdão e começa de novo. Começa de novo. Tá entendendo? E aí vai no ponto de batalha. E mais uma vez a gente conquista mais uma terra, até ver. Sabe, tem gente que olha para a palavra e fala assim, não tô dando conta de ler Bíblia, e vai deixando para lá. Não quer conquistar a terra, né? Vou deixar esses cananeus morando aí, não tô conseguindo expulsar eles. Vai ficar aí, não tô conseguindo ler a Bíblia, deixa pra lá. Não tô conseguindo jejuar, deixa pra lá. Não tô conseguindo orar, deixa pra lá. Mas não se esforça, não conserta a vida, não se redime diante do Senhor, não muda comportamento, não muda na raiz, sabe? Não trata a raiz. Não é assim. Nós vamos ver a consequência disso, porque até esse momento a gente vai ler várias sequências de a tribo de fulano não expulsou, a tribo de ciclano não expulsou, a tribo do nanã não expulsou. Agora a gente chega no capítulo 2 e a gente vai ver a consequência deles não terem expulsado aquele povo da terra. Porque uma das coisas que Deus pede quando aquele povo saiu da terra vocês vão chegar numa terra prometida. Chegando lá, expulsem os cananeus. Era o povo que tinha que ter sido expulso. O povo que Deus pediu, eles não expulsam. Vamos lá no capítulo 2. O anjo do Senhor subiu a Gilgal, a Boquim, e disse aos israelitas, tirei vocês do Egito e trouxe a esta terra que jurei dar aos seus antepassados. E afirmei que jamais quebraria a minha aliança com vocês. De sua parte, vocês não deveriam fazer aliança alguma com os habitantes dessa terra, mas sim destruir os seus altares. Por que vocês desobedeceram às minhas ordens? Agora, portanto, declaro que não expulsarei mais os povos que habitam em suas terras. Eles serão como espinhos em suas costas, e os deuses deles serão como armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar, e todos os israelitas falar a todos os israelitas, o povo chorou em voz alta. Por isso, chamaram aquele lugar de Boquim, e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Deus está dizendo para eles, eu não disse? Não era para fazer dessa forma? Agora vocês vão colher a consequência.
esse povo vai ser para vocês um espinho nas suas costas. Os deuses deles vai ficar atormentando vocês. Tem coisa que Deus fala com a gente, olha, não faz assim. Quando eu te der isso aqui, você vai fazer dessa forma. Se eu te pedir isso aqui, faz dessa maneira. Vai por esse caminho, faz assim, faz assim. Sabe? Deus sempre vai nos pedir algumas coisas. Deus sempre vai nos mostrar, vai nos apontar caminhos. Mas se nós desobedecermos à voz de Deus, nós vamos estar escolhendo colocar os espinhos nas nossas costas e criar tormentas para os nossos caminhos. Tudo que Deus ele vai requerer de nós é uma vida de obediência. E a palavra já nos diz, os mandamentos de Deus eles não são penosos. Servir a Deus não é uma vida de, ai, que luta, que tribulação. Não, servir a Deus é uma alegria. Sabe, é com graça, é com amor, é com bondade. Não é penoso. Depois que Josué se despediu do povo, cada tribo de Israel partiu para tomar posse do território que havia recebido como herança. O povo serviu durante toda a vida de Josué, e também os líderes que sobreviveram depois dele, e que tinha visto grandes coisas que o Senhor havia feito a Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com 110 anos, foi sepultado na terra que havia recebido como herança, em Timnat-Será, na região montanhosa de Efraim, a norte do Monte Gaás. Depois que aquela geração morreu e se reuniu aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. Sabe aquela questão de a história não foi contada? Está acontecendo aqui. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram às imagens de Baal, um deus falso. Abandonaram o Senhor, seu Deus, o Deus de seus antepassados, que havia tirado do Egito. Seguiam e abandonaram o Deus dos seus povos ao redor. E com isso seguiram e adoraram os deuses dos povos ao redor. E com isso provocaram a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor para servir a Baal e as imagens de Astarote. Com isso, a ira do Senhor ardeu contra Israel, e ele entregou nas mãos de saqueadores, que tomaram seus bens, entregou a seus inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiram resistir. Toda vez que saíam para a batalha, o Senhor lutava contra eles e provocava sua derrota, conforme lhes havia advertido com um juramento. Por isso o povo vivia em grande angústia. O problema começou não quando eles começaram a adorar aqueles deuses. As pessoas acham que vão tropeçar numa montanha que é o problema grande. Não. O leite derramado não é o problema. O problema é quando você coloca o leite para ferver e esquece de supervisionar. Entende? O problema começa quando eles não expulsaram os cananeus. O problema começou lá atrás. Então, se você hoje acha que é um problema você ter um bebê e não fazer o devocional com ele, saiba que hoje não é um problema. Vai ser um problema quando ele fizer 14 anos. Entende? O problema não vai ser agora. Não é agora. O problema começa daqui a 10 anos. O problema não foi quando esse povo foi para a batalha e perdeu a batalha. O problema não foi quando eles se dobraram diante de Baal. O problema começou com os pais deles que não expulsaram o povo da terra. O problema começou quando uma pessoa não foi obediente à voz de Deus. O problema não começa quando o seu casamento se decai em brigas. A gente briga muito. Não, o problema não é a briga que é demais. O problema começa quando vocês não fazem refeições à mesa.
O problema começa quando o seu casamento não tem oração ao redor da cama. Tá entendendo? As pessoas querem olhar para o leite derramado e falar assim, o leite derramou. E falar que o leite derramado é um problema. Não! O leite derramado não é um problema. Você tem que ir na raiz do problema e falar que aquilo ali é um problema. A falta de oração do casal é um problema. A falta de refeições juntas é um problema. A falta de devocional da criança é um problema. A gritaria dentro de casa é um problema. Sabe? Eu não sou a pessoa que é adepta, tem que bater para criar criança. Não, você tem que conversar. Eu acho que criança, ela cresce regada por amor. Eu vou falar para vocês, igual, se precisar dar um tapa, eu acho que eu daria. Mas eu olho para a vida da minha irmã. Eu cuidei dela desde pequenininha, desde quando ela nasceu. Minha mãe tinha problema de coluna e eu cuidei dela desde bebezinha, até 11 meses de idade. Depois ela foi pra creche e eu voltei a trabalhar, minha mãe também. Mas a Rubinha nunca apanhou. Sabe o que é nunca apanhar? Rubinha é uma criança boa. Hoje já tá com 12 anos. E graças a Deus, uma menina carregada no amor. A nossa casa, eu não lembro da minha mãe me bater. Fui criada muito com a minha avó. O que mais apanhou lá em casa foi meu irmão, João Paulo. Ele fazia muita bagunça. Mas a minha casa, a gente foi criada no amor. Eu acho que o amor é a base para qualquer coisa. E olha que a minha mãe, ela não criou a gente na igreja. Não cuidou da gente na igreja. Mas minha mãe tinha princípios. Entende? A minha mãe sempre teve princípios. E ela tem uma fé muito grande. Ela tem uma fé em Deus muito grande. Minha mãe nunca foi apegada à religião, mas ela sempre foi apegada a Deus. Então, quando tem princípios, você consegue construir bases. Sabe? Eu não sei seu nome. Castilho 3635. Selma, se você me chamar no Instagram, no direct, eu vou te mandar uma moça que eu descobri ontem na internet. Ela fala muito sobre criação de filhos e eu achei sensacional. Ela fala que você tem que criar limites para a criança. Criança, desde bebê, você cria limites para ela. Entende? Mas eu acho que o espancar não resolve. Tem gente que acha que é o espancar. Pode ser que você tá numa fase que perdeu os limites, né? A criança precisa entender que você é a autoridade. Mas fase, por exemplo, de 2 anos. 2 anos, gente, é a adolescência da criança. Ela tá descobrindo tudo. Igual, por exemplo, domingo eu fui almoçar com uma amiga minha. E a criança dela tá com 2 anos. E eles estão numa fase, assim, desgastados, porque ele tá com 2 anos... E ele tá na fase de fazer tudo que ele quer. Mas eu falei com ela assim, ela tá bem calma, porque ela tá acompanhando essa moça também, mas o pai já tá sem paciência. Mas olha o que a criança fez. Ele pegou batata do prato, jogou dentro do copo. E aí quem olha acha que a criança tá fazendo porque quer. Não. Ele não sabe que batata é salgado, que o suco é doce e que não pode jogar. Entende? Ele tá colocando e testando os limites. E depois que ele jogou a batata no copo, ele pegou a batata e colocou na boca. Tá entendendo? Criança não sabe. Você tem que ensinar os limites. E aí você tem que repetir mais de 10 vezes que, filho, a batata não pode jogar no copo. E aí você vai ter que repetir várias vezes num tom amoroso, sociável, pra criança entender que a batata não joga no copo. Ele virou o suco no prato de comida. Se você não é uma pessoa que tem amor, você vai gritar com aquela criança e falar assim, para com isso, não pode fazer isso. E assim você assusta a sua criança. Assim você gera trauma. Eu vi esse vídeo dessa mulher e eu achei sensacional, porque ela fala sobre gritar. Gritar não resolve, sabe? Que a criança ela vai chorar, fazendo birra, querendo as coisas. E ela vai chorar, tipo, eu quero comer, doce antes do almoço. E você vai gritar, não pode comer doce. E não, para de chorar. Se você grita pra uma criança e fala pra ela, para de chorar, você tá gritando pra aquela criança dizendo, reprima os seus sentimentos. Não pode dizer isso pra criança. Ela precisa expressar os sentimentos dela.
Tá entendendo? Ela tem que aprender que uma hora ela vai ter que parar. Deixa chorar. Uma hora ela vai parar de chorar e você vai falar bem em tom normal. Minha filha, não pode comer doce antes do almoço. Ah! Gente, isso é muito difícil. Dói. Qual pai, qual mãe quer ver o filho ficar chorando? Sem falar que choro incomoda. Aí você fala, Raira, é muito difícil. Eu sei que é muito difícil. Não tô falando de algo fácil. A maternidade é difícil. Sim, é pesada. Mas se você quer formar pessoas com sentimentos, emoções saudáveis, você tem que preparar seu coração. Por isso que nós somos hoje pessoas com traumas, porque crescemos em ambientes onde pessoas falam assim, cala a boca agora, para de chorar, não chora, a gente não chora na frente dos outros, e engole choro. E aí você não pode chorar na frente das pessoas, aí você não pode mostrar seus sentimentos, e aí você tem que ser dura. Pessoas que não sabiam como lidar com sentimentos. É difícil, gente, é difícil. Mas a gente vai aprendendo, né? Só pra me finalizar. A gente vai finalizar. Confesso que a geração de hoje é um tanto quanto difícil de educar. Me lembro que meu pai e minha mãe falava e já obedecia. E hoje nós cansamos de falar. E é mais difícil, viu? A minha tem 10 anos. Muito difícil. Não é fácil, não. E além do mais, Ju, tava conversando com a minha amiga. Hoje é uma geração muito mais Nutella. No passado, você soltava uma criança na rua, deixava ela viver. Você não criava criança dentro do apartamento. Você criava criança na rua, no quintal, deixava brincar, e ficava no rio, e voltava. E não era tão difícil. Era difícil, mas não era tanto. Mas hoje, você cria criança dentro do apartamento, não pode tela, não pode isso, não pode aquilo, não pode um tanto de coisa, sabe? Mas eu não vou falar pra vocês aqui no Instagram, senão posso ser apedrejada. Mas eu tenho as minhas táticas para um dia de criação de filho. Eu tenho o meu ponto de vista sobre criação de filhos. Eu vou olhar pra minha avó, eu vou olhar pra minha mãe e vou falar assim, vou seguir porque isso aqui deu certo. Vou pegar o que eu já aprendi, já estudei. Ó, isso aqui pode ser que funciona. Mas não muda tanta coisa. A gente só não pode ficar Nutella demais. Entende? Não dá pra ficar Nutella demais. Não dá pra ficar Nutella demais. Eu acho que alguns comportamentos têm que ser mudados do passado. Eu lembro que cansei de olhar pai e mãe falando assim, eu criei meus filhos tudo igual, não sei por que um ficou assim, outro ficou assim, outro ficou assim. Filhos não são iguais. Então não tem como você criar todos iguais. Eu acho que filhos são relacionais. Um vai gostar de presente, outro vai gostar de tempo de qualidade, outro vai gostar de palavra de afirmação, outro vai gostar ainda de você fazer um cafuné. Vai ter filho que não gosta de toque físico. Então você precisa estudar os seus filhos e saber o que cada um deles precisa. E é só analisando para entender. Você deve olhar e ver. Vai ter filho seu que se sente amado com carinho. Vai ter filho seu que se sente amado com presente. E aí você fica dando presente pros 3 e fala assim, e um fala, nossa, mamãe não me ama. Mas não ama porque você não toma café com ele. A linguagem do amor dele é tempo de qualidade. Tá entendendo? Se você entende que a linguagem do amor do seu filho é tempo de qualidade e você toma café da manhã com ele todos os dias, o que é presente, você dá presente pra ele sempre, que seja uma bala, que seja uma cartinha, que seja a volta da escola um picolé. E o que é carinho, todo dia quando vai assistir televisão, você deita ele no colo e faz carinho nele, acabou. Seus 3 filhos se sentiam amados de maneira diferente. Agora você quer colocar os 3 no sofá e fazer carinho nos 3. O que é presente não vai se sentir amado. Entende? Gente, isso é sabedoria. E tudo isso precisa ter o quê? Palavra de Deus. O Senhor tem que ser a base da criação de filhos, do casamento de vocês. E isso que eu falei envolve o casamento também. Casamento tem que ser regado. Casamento tem que ter refeição na mesa. Sabe? Tem que ter café da manhã, tem que ter almoço.
junto se puder, jantar junto, oração antes de dormir junto. E assim vai. Aquele povo estava colhendo consequências no hoje por uma escolha lá atrás que eles fizeram errada. E assim nós terminamos o nosso devocional de hoje, tá? O versículo 16 vai falar: então o Senhor levantou juízes para livrar o povo dos agressores. E aí começa a saga de levantar juízes para livrar aquele povo dos agressores, tá? Amanhã nós continuamos a nossa live devocional no livro de Juízes, tá bom? Continuamos daqui, do capítulo 2, do versículo 16. Tem alguém que está assistindo essa live que ainda não entregou a vida para Jesus? E gostaria de entregar a vida para Jesus nesta manhã? Se você quer entregar a sua vida para Jesus, você vai escrever: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Se você um dia aceitou Jesus, mas hoje você quer voltar porque você se afastou, você vai escrever: Senhor Jesus, eu quero voltar. E eu vou orar por você. Se você é salvo, você escreve: eu sou salvo. Feliz aniversário atrasada, Kemily. Deus te abençoa. Mão no coração, feche seus olhos e repita assim: Senhor Jesus, muito obrigada por esta palavra, que ela possa germinar em nosso coração e produzir muitos frutos, a 30, a 60, a 100 por um, em nome de Jesus. Pai, nesta manhã eu entrego a vida de cada um dos meus irmãos nas tuas mãos. Eu declaro, Pai amado, que essa palavra, ela será frutífera em nosso coração e ela produzirá muitos frutos. Nós não seremos como aquele povo, Pai, que se afastou do Senhor e desobedeceu a tua palavra. Nos ensina, Pai, por favor, a caminhar em um caminho reto, a permanecer obedientes à tua voz, Pai. Nós queremos que o Senhor seja o centro da nossa vida. Nós não queremos levantar outros deuses e muito menos outros líderes, Pai. Seja o Senhor o nosso governante, em nome de Jesus. É o que eu te peço, que cada um de nós possa fazer no dia de hoje um excepcional dia conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que ele tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Até amanhã, se Deus quiser. Viu? Já vai se programando aí, talvez você entra hoje, aí amanhã se some. Quinta-feira nós não teremos live, tá bom? Já anota, quinta-feira não teremos live. Quinta-feira, dia 14, não teremos live. Amanhã eu vou repetir de novo, tá bom? Beijo!